uma ótima noite para você que está aí ligadinho aqui na Vai TV, no nosso programa. Demorou, uma boa noite, um bom final de noite. E aí? Aposto que você estava vendo Império, né? Tá bom, né? A novela tá ótima. Daqui a pouquinho a gente vai ter aqui no nosso programa, não é, Aline Kese? Quem? Nós vamos ter o Dr. Fabiano Navi, vai falar sobre um assunto muito importante, que é a obesidade no mundo e no Brasil. Principalmente agora está crescendo cada vez mais, né? A gente está tendo cada vez mais gordinhos por aí, né? O problema da obesidade é um problema aí que virou uma epidemia. praga, uma epidemia no mundo inteiro. Crianças já de 2, 3 anos de idade obesas, né? Uma doença aí que está atacando a população mundial. E aqui daqui a pouco nos nossos estúdios, o doutor Fabiano Navi, endocrinologista esportivo, uma fera no assunto, vai estar aqui discutindo com a gente, respondendo a sua pergunta, né, a sua dúvida aqui nos nossos estúdios. Mas fora isso, o nosso programa tem mais coisa, não é, Aline Kese? Tem bastante coisa. Por Nossas favor. pegadinhas, vídeos e também um clipe. Tem um clipe que a gente escolheu com todo o carinho para você e vamos ter aqui, daqui a pouco, aqui ao vivo com a gente, Márcia Piovesan, redatora-chefe da revista Tititi. Ela é a top das fofocas. A revista Tititi é a top das fofocas. E a mulherada quer saber adora. A mulherada adora. Quem que fofoca. tá em casa que não curte Qual Tititi? é a maior fofoca de hoje em dia? Hoje que tá passando? A fofoca de hoje em dia qual que é? Não sei qual que é. Pra mim é Império. Pra mim também. Só Aliás, fala, tá no final. só fala Império. E daqui a pouco também a gente vai estar mostrando pra vocês. Essa semana a gente foi no aniversário da nossa grande amiga Mara Maravilha. Um beijo, Mara. Era uma festa só para amigos, lá no restaurante Canto Madeira, do nosso amigo Roberto Leal, uma lenda da nossa música. Ele tem um restaurante maravilhoso lá em Alphaville. A gente tirou foto com ele, né? Tiramos foto, a gente vai mostrar para vocês. E sabe quem apareceu lá para bagunçar a festa e acabou deixando... Um amigão. Isso, meu amigo que está na minha biografia. Quem apareceu lá foi o grande apresentador, meu amigo do coração, meu amigo de infância, Rodrigo Faro. E o que era para ser uma pegadinha acabou deixando todos os presentes emocionados. E eles vão verificar isso no domingo, no programa do Rodrigo Faro. Isso, você vai acompanhar aí no domingo do Faro essa pegadinha aí que o grande Rodrigão fez. Foi engraçado e no final ficou muito emocionante. Não percam aí no domingo do Faro. E vamos começar mostrando essas fotos? Ou vamos falar... que você quer saber o final da novela Império amanhã, o último capítulo? Não, vamos deixar eles mais curiosos. Mais curiosos? Claro. Mais amanhã um pouquinho? só a gente tem essas informações. Então tá verdade? bom. Então vamos segurar. Agora vamos pro papo sério, já falamos o que vamos ter no nosso programa, daqui a pouco essa pauta sensacional da obesidade. Por favor, meu amor, sente-se. Não sente-se não. Diretor, somos brasileiros, vamos lá, vamos soltar. É uma homenagem aí ao nosso país, né? A você, brasileiro, que está em casa, tá vendo? Esse é um card que eu identifiquei muito para toda a nação brasileira. Um país mudo não muda. Então nós não podemos ficar calados perante essa situação que estamos vivendo em nosso país. Então, galera, dia 15, todo mundo nas ruas, né, pedindo o que tem que ser feito, né? A gente quer um país limpo, a gente quer um país direito, a gente quer voltar a ter orgulho do nosso país, porque o nosso país é lindo. O que não presta é quem administra eles. Por favor, diretor, o hino nacional, que nós vamos soltar dia 15 é agora. Domingo. Meu filho vai estar, a gente vai estar lá levando o nosso cartaz, né, fazendo o nosso o orgulho de dirigir, né, um país como o nosso, porque eu sou apaixonado pelo meu país, eu sou louco pelo meu país. Sabe, o nosso hino, para mim, é o hino mais lindo. Então, gente, vamos lá, vamos fazer o nosso país ficar bonito, redondinho de novo. Essa caretagem tem que acabar, né? Tem que acabar isso aí. Deus, vamos honrar o que somos, brasileiros, somos guerreiros, certo? Então, dia 15, todo mundo nas ruas, protestando contra essa safadeza, essa destruição que estão fazendo com o nosso país. Põe aquele cardzinho lá.
Por favor, pode diminuir aí, ó. Impeachment já, né? Todo o Brasil nas ruas, domingo, dia 15 de março, a partir das 9 horas da manhã, né? Todos os brasileiros nas ruas. Enquanto isso, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um negócio. Eu vou ligar pra minha amiga Marcinha Piovesan. Não? Você não vai deixar pro final? Não vai falar agora? Já vai matar a curiosidade de todo mundo? Não. Vamos chamar. Não, eu estou curiosíssimo para saber o final da novela. Eu também. Será que Comendador José Alfredo falece? Será que ele vai se ressuscitar com o diamante? Essa novela é muito louca. Eu vou ligar. Vai falando aí, Aline, que eu vou ver aqui a minha amiga Márcia Piovesan. Então, já vou testar aqui já tudo. Eu não novela hoje. Hoje não deu porque a gente está aqui. Vamos lá, ligando para Marcinha Piovesan. Dá licença, pode sentar, minha querida. Senta um pouquinho, vamos conversar. Fala para ela contar tudo. Isso. Agora vamos lá, saber o final aí. Alô, Márcia Piovesan, minha amiga. Meu querido amigo lindo, tudo bem? Boa noite. Tudo jóia. Meu diretor, por favor, põe a fotinho da Márcia Piovesan lá na tela, pra gente estar mostrando aí. Essa é Márcia Piovesan, faz parte lá da Roda da Fofoca com a minha amiga, minha madrinha Sônia Abrão, né? Tá todo dia, redatora-chefe da revista Tititi, não é isso, Marcinha? Com certeza, querido. Já tem uns bons anos aí, fazendo dessa revista uma líder de mercado, graças a Deus e a toda a equipe, competência. Estou muito feliz de falar com você aqui, viu? A Tititi é a revista. Você quer saber de fofoca, você quer saber as coisas certas, o final da novela certinho, você tem que comprar aí a revista Tititi. E a Marcinha, pra mim, ela é a top das fofoqueiras. Desculpa, viu, Marcinha? Tô falando no bom sentido. Ninguém sabe mais de coisa. Com você pra semana que vem. Isso. Eu e a Aline vamos dar essa entrevista assim. O diretor, põe aí, vamos falar aqui sobre o final de Império. Império. Tá aí no nosso... Marcinha, fique à vontade e fale o que vai acontecer amanhã nesse último capítulo da novela Império. Menino, tá o país inteiro parado esperando, né? A grande expectativa é com relação à morte do comendador, né? Que é feito brilhantemente aí pelo Alexandre Neto, tá? Deixou todo mundo apaixonado. Bom, enfim, no capítulo de hoje a gente está acompanhando o sequestro da Cris, né? E assim, o autor fez uma coisa bem diferente com essa novela. Ele arranjou todos os romances antes, né? Ontem, antes de ontem e tal, para deixar para o último capítulo a parte policialesca mesmo da história. Então amanhã a gente vai ver quem mata quem. Existe a possibilidade de ser um capítulo falso ainda, mas o que está previsto é o seguinte: o comendador e o Josué vão no galpão lá do Silviano, para onde a Cristina está sendo levada. Aliás, daqui a pouquinho ela está sendo levada para lá, pelo Pedro, né, que é o meio-irmão, e pelo Maurílio. Amanhã vai ter assim uma coisa assim de sangue. Eu sou meio contra, mas vamos ver se vai acontecer realmente. Está previsto que o Josué mate o Silviano, nessa tentativa ali de resgate da Cristina, que o Zé Alfredo mate o Maurílio, que foi o cara que infernizou ele a novela inteira. Sim. E uma das cenas que a gente está todo mundo assim em suspense é o Pedro, que é o filho dele, supostamente o filho do Zé Alfredo, que ele mate o próprio pai. A Globo até já gravou essa cena, tem a cena ali da Cristina chorando em cima do corpo do comendador, uma coisa toda assim. Mas o próprio Agnaldo Silva, que é o autor, já falou hoje, inclusive na Ana Maria Braga, que ele está reservando uma cena final, guardadinha ali as 7 chaves, que deve ser, sim, a volta do comendador no último minuto da novela. Eu acho que vai acontecer o seguinte: eu acho que vai ficar claro que o Pedro não é filho do Zé Alfredo, ele deve ser filho do Silviano mesmo, que teve aquela história do DNA, a gente acha que aquilo tudo foi forjado pelo Silviano. E no capítulo de hoje a gente viu o comendador dando um envelope, deixando um envelope com a Isis. Ele fala: se acontecer alguma coisa comigo, você vai lá, abre o envelope e então você vai ver o que está escrito. E o que tem nesse envelope, Marcinha? O que tem nesse envelope? Você tem já uma informação? Deve ser alguma passagem para ir
conflito com relação à morte dele, a suposta morte dele. Ninguém queria que a novela acabasse assim com a morte do cara que moveu a trama inteira. Então eu acho que a novela acaba assim, ele encontrando países em algum lugar gostoso ali e finalmente vivendo esse amor. Também existe a possibilidade de ele ficar com a Marta, o que eu gostaria mais. Mas, final de novela, aquela caixinha de surpresa que a gente nunca sabe, né, Rafinha, o que vai acontecer. Marcinha, mas eu quero o mesmo final que você. Eu quero que ele fique com a Marta, porque a Marta querendo ou não, né? A Marta é a mulher que ama ele, né? Eu não acho que não tem muito a ver também ele morrer, aí seria horrível, né? Aquela coisa de mocinho e bandido, que o mocinho, um bandido mata o mocinho no final e acaba. Ia ficar horrível para a sensação que foi essa novela Império, né, Marcinha? Eu acho ainda mais um filho matando o pai, né? Horrível. Tudo bem, eu acho que o Pedro vai atirar nele, o Pedro deve ir preso no final, mas eu acho que a nossa realidade já é tão pesada com tantos crimes, né? De pai contra filho, mãe contra filho, filho contra avó, é uma coisa assim, tão feia. Eu acho que na novela, pelo menos, a gente tem que ter esse respiro, esse alívio de não acontecer uma coisa assim. Então, eu gostaria realmente também que ele ficasse com a Marta, porque a Marta, na verdade, é a mulher forte por trás dele, né? Aquela mulher que ajudou ele a construir esse império. Eu acho a Isis muito inha, né? Muito fraquinha. Eu acho, ela é muito docinha demais, né? A Isis Sweet Child demais. Sweet Child demais. Então, o final da novela Império, segundo Marcinha Piovesan, as pessoas estão dizendo que o comendador vai morrer. Falaram isso hoje, né? Que eu dei uma olhada. Aí houve a revolução do público imenso da novela, dizendo que se o comendador morrer, ninguém mais assiste a novela do... Então tá, Marcinha, minha querida, muito, muito, muito obrigado, viu, pela sua participação. Estou aqui sempre, querida. Te adoro a Aline. Estou aqui sempre, querida, à tua disposição. É isso aí, obrigado, viu, Marcinha, obrigado. Tá aí junto com a gente, Márcia Piovesan, né, redatora-chefe da revista Tititi, e a Aline vai dar uma palavrinha com você agora. Oi, Márcia, tá me ouvindo? Ei, meu amor, e aí, você tá animada com o final da novela? Eu tô, mas eu queria que ele ficasse com a Marta também, eu não quero que ele morra também, não. Só? Eu acho, né? Eu acho que um grande homem sempre tem uma mulher do lado, né? Que é o caso do Rafa, por exemplo. Com certeza, eu não tenho dúvidas disso. Uma mulher do lado, uma mulher que motiva, que põe adiante, né? Eu acho a Isis muito fraquinha. A Marta fez muitas loucuras no meio, mas eu acho que ela é pra ficar com ele, né, Márcia? Eu acho. Nós estamos na torcida aqui, né? Com certeza. Amanhã vai parar para assistir esse final dessa novela. Com certeza. Depois a gente vai focar sobre o final da novela. Depois tem Babilônia, né? Depois a gente vai fofocar sobre o final dessa novela, ainda amanhã. Vamos focar muito, com certeza. Tem muita coisa ainda para falar, para depois repercutir e contar mais aí pro pessoal. Então tá bom, Márcia. Muito obrigada, viu, por participar aqui com a gente. Obrigada a você. Um beijo para todo mundo que está aqui com a gente. Beijo, Márcia. Valeu. Beijo, amor. Obrigada. Tchau, tchau. É isso aí. Márcia Piovesan, editora-chefe da revista Tititi, contando o final da novela Império. E agora a gente vai mostrar para vocês, a gente falou aí no começo do programa, né? Falamos no começo do programa sobre o aniversário da Mara Maravilha, né? Que nós fomos essa semana. Foi na terça-feira? Foi na terça-feira, Aline? Foi na terça-feira. Foi na terça-feira. A gente foi lá, um aniversário para 40 pessoas, só os amigos da Mara. O diretor já está separando aí as nossas fotos para mostrar aí na sequência para você. E foi mó barato. Eu não esperava, eu sabia até uma parte, né, dos convidados, tudo, que ia ter uma equipe da Record, mas a gente achou que era o pessoal do programa, a Ticiane, na verdade, do Brito. Eu até pensei que fosse uma brincadeira, mas eu não estava entendendo como é que estava acontecendo aquilo. De repente, Roberto Léo começou a brincar e a Mara começou a gritar. O que está acontecendo aqui? Enfim, vamos mostrar as fotos. Alguns momentos, né, que foram registrados aí. Aí foi uma foto, uma selfie que eu fiz com a Aline, com a Mara, aniversariante. Super feliz. Tava lindona. Aí foi na hora que o Rodrigo entrou, né, com a equipe, ele saiu de trás da cortina, foi uma surpresa aí para todos os que estavam presentes, né, as outras fotos, né?
Aí o grande Roberto Leal não podia perder essa oportunidade. Legal, né, Aline? É verdade, né? O ícone da música portuguesa aqui no Brasil, né? O embaixador da música portuguesa no Brasil. E ele já é brasileiro, ele fala para todo mundo que é brasileiro. Pode passar, diretor, mais umas fotinhos. Aí, ó, um momento em que caiu uma cortina lá, uma coisa muito bonita. O Rodrigo Faro é maravilhoso mesmo, ele conseguiu transformar uma pegadinha, uma coisa que era para deixar todo mundo irritado, num momento realmente emocionante mesmo, uma coisa bem bacana mesmo. Aí, a selfie feita por ele, né, que eu estava até brincando. Foi bem legal essa selfie. Aí, bacana. Agora, ó, tem mais foto, diretor? Só do convite. Isso, aí o convite, tá vendo? Ó, para o seu aniversário Tá lá no local. bonita, né? A Mara tá linda. Mara, querida, mais uma vez, parabéns, beijões para você. Você tá linda. Aí foi no local lá, o restaurante do Roberto Leal. Do Roberto Leal, né? O Canto... Da Madeira? Canto Madeira. Ó, então a gente vai dar um tempinho, vamos dar uma giradinha com você, certo? Você mande agora a sua vídeo pergunta. Manda aqui para o nosso programa, vai lá, curte a página do Demorou. Manda a sua vídeo pergunta aqui para o doutor Fabiano Nave a respeito da obesidade, né? Um mal que está aí destruindo, ceifando milhares de vidas, e a falta de informação, né, ajuda com esse problema. E daqui a pouco, aqui sentadinho junto com a gente, o doutor Fabiano Nave, endocrinologista, uma fera no assunto, vai estar aqui sentadinho junto com a gente. A gente vai dar um girinho rapidinho com você e você vai voltar com Fabiano Nave. Mande a sua vídeo pergunta, daqui a pouco a gente está de volta. Não é isso? É isso aí, girando. Olá, estamos aqui de volta no programa Demorou. E a gente está aqui com o Dr. Fabiano Nave, endocrinologista, especialista em medicina esportiva. Que mais, doutor? Ele o doutor é especialista em modulação endocrinologista, hormonal. tudo. Ele é o pop do momento. Né? Deixa as pessoas mais fortes também, né? Enfim. Mas a gente queria saber, doutor, de você, hoje o programa é sobre a obesidade, não é sobre modulação hormonal especificamente, mas é mais sobre a obesidade, né? Certo. A gente queria saber de você, o que é obesidade em si? Como que começa isso? Começa na infância? Como é que começa a obesidade? Ou pode acontecer posteriormente? A obesidade pode acontecer em qualquer fase da vida, né? Desde a infância, que seriam os casos mais graves, até depois na vida adulta. Tá? O grande problema é que a obesidade vem crescendo muito, não só no Brasil, como no mundo. Assim, hoje no Brasil, quase 50% da população está acima do peso. A gente até viu um comentário, doutor, que 10%, né, da população brasileira é obesa. Sim. E outros 30% fazem parte de um grupo de obesos que já não tem uma vida saudável, né? Seria o sobrepeso, talvez, Rafael? Exatamente. Tá? Então, os últimos dados falam que 48,5% da população brasileira está com sobrepeso ou obesidade. Tá? Com um número que preocupa bastante. E essa propagação da obesidade, a gente vê aí casos... Eu acho que para mim é terrível você ver uma criança com 2, 3 anos de idade já obesa, já marcando uma cirurgia mais para frente. Isso é terrível, né, doutor? Com certeza, tá? Hoje em dia vem começando cada vez mais cedo, né? E aí, o que é feito hoje com esse crescimento da obesidade, da obesidade mórbida? Quais os passos, quais as atitudes tomadas pela área da medicina? Quais seriam os tratamentos também, complementando a pergunta do Rafael, quais seriam os tratamentos hoje? Porque, veja bem, um ano atrás, mais ou menos, 2 anos atrás, foi proibido os medicamentos para emagrecer, que seriam anfepramona, fenproprex, mazindol, que seriam os 3 principais princípios ativos, que foram proibidos pela Anvisa, certo? E agora parece que retornaram esses medicamentos, só que não chegou a importação no país. Isso. Então como é que funciona voltar, isso, né? Também, além dos medicamentos, outro tipo de tratamento que a gente tem? Certo. Então, começando com o que o Rafael falou, esse é o grande desafio hoje da medicina, da saúde pública como um todo, como que nós vamos combater esse crescimento da obesidade, tá? Então, ele está relacionado a um aumento da ingesta alimentar, então
alimentos com uma pior qualidade, excesso de... muita porcaria. Hoje os pais permitem, né? Não há uma preocupação do governo, das prefeituras, em educar isso na escola, nem mostrar, educar as crianças já na escola com campanhas, né? Com palestras, até para os pais, né? Não, exatamente. Então, hoje, os dois problemas principais é o excesso de ingestão de calorias por uma alimentação errada e a falta de atividade física, né? Hoje em dia, as crianças ficam... Adultos também, né? São as crianças principalmente as pessoas estão muito paradas no computador. Exatamente, fome, computador, não vai celular, expandir, né? Não vai jogar uma bola, exatamente, não vai praticar um exercício físico, que é o que a gente estava falando e é o que aponta em várias pesquisas, né? Feitas a falta do exercício físico, a falta do exercício físico e a má alimentação. Você que está acompanhando aí em casa o programa Demorou, mande agora pra gente a sua vídeo pergunta, né? Já chegaram algumas aí, né, diretor? O diretor já está separando. Vamos já ver uma pergunta dos nossos telespectadores, doutor? Vamos lá? Vamos acompanhar aí. Legal, vai mandando a sua vídeo pergunta, galera. Não para não. A gente vai tentar aqui, enquanto estamos com o doutor Fabiano Nave, para ele estar aqui junto com você respondendo e tirando a sua dúvida. Olá, doutor, Aline Kess e Rafaída. Eu me chamo Cida e trabalho com estética. E gostaria de saber se o sobrepeso da mãe durante a gestação tem alguma ligação com a obesidade infantil. Então, uma pergunta muito boa, tá? Tem sim. Tem uma a relação ver. importante, sim. Não só a obesidade da mãe, como os hábitos dela durante a gestação, né? A gente sabe, principalmente no início da gestação, qualquer problema que a mãe tiver, isso pode acarretar, como se fosse uma programação do organismo da criança, que acaba levando a ter uma propensão maior à obesidade e algumas doenças no futuro. Tá? Então, uma mulher grávida, né? Vou até passar para a Aline depois, porque a Aline ela tem uma alimentação muito saudável. Né? Então isso é saudável para o bebê. Isso é muito importante. E uma mãe que importante. não tem essa alimentação, aquela mãe que come macarrão, que come chocolate, que come, né, coisas gordurosas, ela prejudica a criança e pode prejudicar, podendo tornar sim. uma pessoa obesa. Mesmo na genética, assim, complementando a pergunta, por exemplo, o Rafael é magro, eu tenho um corpo, né, a tendência minha até ser mais, eu já fui obesa, já pesei mais de 100 quilos, né, as pessoas não sabem, mas eu já tive esse problema também. A minha pergunta é, a minha filha poderia ter obesidade se eu comesse errado, mesmo o pai sendo magro? Sim. O papel da mãe aí é mais importante do que E por que acontece isso, doutor? Dá só uma esclarecida rápida nisso aí. Por que isso de tornar às vezes uma mãe, né, que não é obesa, mas ela tem uma má alimentação, ela deixa a criança obesa? Pela produção hormonal, a parte de insulina, então a alimentação errada cria um ambiente metabólico da mãe ruim, e o feto que está se desenvolvendo ali, ele fica exposto a esse ambiente ruim e o organismo dele acaba criando alguns mecanismos para se defender daquilo, tá? E isso no futuro vai gerar uma propensão maior a desenvolver uma obesidade, tá? Temos mais vídeo perguntas aí, né, diretor? Vamos mandando aí que os nossos telespectadores estão muito curiosos em relação a esse assunto. Vídeo pergunta. Quem será a próxima pessoa? Vamos ver quem é, um dos nossos telespectadores. Doutor Fabiano, boa tarde, é Marcelo Caselli Neto que está falando. Gostaria de saber, tocante à obesidade, quais são os fatores, ou se existe um fator só, ou um conjunto de fatores, onde se faz o diagnóstico de uma obesidade mórbida. Obrigado. Aí, doutor? Existe sim. A classificação da obesidade hoje é feita principalmente pelo IMC, tá? Que é um cálculo matemático, né? O peso dividido pela altura ao quadrado. Tá? E quando esse número é maior que 40, a gente classifica como obesidade mórbida, que seria o último grau da obesidade. Aí já é diagnosticado essa parte. Exatamente. Daí é pelo peso com a altura. Esse é o critério que a gente usa para... Eu vou pedir para o diretor tá separando aí já, falando, né, na obesidade mórbida, cirurgia bariátrica, separar as fotos, né, dos famosos. Pode mostrar, deixa o nosso microfone aberto para a gente estar vendo aqui a foto dos famosos, né, que se submeteram
a isso aí. A Fernanda Souza, a Aline disse que não fez, né amor? Não, a Fernanda Souza, ela não estava com obesidade mórbida, isso é visível, eu acredito, né, doutor? Ela era gordinha só, né? Ela era cheinha, né, mignon, e ela, aí conseguiu... ela sempre foi bonita, né? Ela só... ela conseguiu aí perder os quilos, né, doutor? Com certeza. Aí, no caso dela, é atividade física associada a uma reeducação alimentar. Atividade física para a obesidade é fundamental, né? É fundamental, ajuda bastante, tá? Mas ainda o que mais vai influenciar no ganho ou perda de peso ainda é a alimentação. Tá? Mas claro que quando você associa com uma atividade física, a resposta é muito melhor. Legal. Tem mais fotos, né, diretor, aí dos famosos? E a Luísa Posse? O que você acha? Nossa, a Luísa Posse... Ela não fez bariátrica. Não, ela não fez bariátrica. Ela também conseguiu ela também... na raça. Ela conseguiu né? na Com raça. esforço, né? Porque tem que se esforçar, tendo né? força de vontade, um pouquinho de paciência, que eu acho que o principal é a ansiedade do resultado rápido, tá? Isso que acaba atrapalhando as pessoas. Você tem que estar centrado, né, doutor Fabiano, também, né? O esforço tem que estar centrado, porque você fala, olha, eu vou comer um pouquinho menos, de 3 em 3 horas, vou ter que fazer atividade física, né? Criar uma disciplina que não tem, é um hábito, difícil. Né, doutor? Pois é, hábito. É questão de hábito, né? Exatamente. Aí o Leandro Hassum, né? O Leandro Hassum fez. O Leandro Hassum fez bariátrica. Parece que fez, né? Fez. Não, ele fez. Eu vi ele falando, ele Mas fez. Mas só uma dúvida. Ele tinha obesidade mórbida, aparentemente, não é, doutor? Ele era bem gordinho. A gente não sabe, teria que fazer o cálculo, né? As pessoas têm mania de julgar a obesidade mórbida assim, aquelas pessoas com 160 quilos que tem obesidade mórbida. É que a cirurgia ela é indicada para obesidade mórbida, né? IMC acima de 40, ou em casos de obesidade moderada, que o IMC está acima de 35 e tem alguma doença associada, aí nesses casos também pode ter indicação cirúrgica, não é só na obesidade mórbida. Seria mais ou menos o caso que eles devem ter feito, né? Qual que é a próxima foto, diretor? O Fausto também fez. Mas nem todo mundo, doutor, que tem obesidade mórbida precisa fazer a cirurgia, né? Tem gente que não fez e não consegue emagrecer. É uma opção de tratamento. No caso dele, ele fez. Existem outras formas. O Faustão, sei lá, ele tava mesmo. O Faustão chegou num ponto que tava, né, doutor? Então é complicado. Às vezes chega num ponto que, quando os tratamentos clínicos não funcionam, aí a cirurgia acaba sendo uma opção válida. Bom, aí, o que eu mais fiquei impressionado, acho que o Faustão não fiquei tão impressionado com o que essa cirurgia, foi o resultado da cirurgia do André Marques. Ele tá ótimo, né? Tá muito bem mesmo. Fazia tempo, pensei que nunca mais ia ver o André. O André tava parecendo um leitão no vídeo show. Ele mudou bastante, inclusive hoje eu estava vendo na TV uma reportagem, ele tá treinando, tá fazendo musculação, então ele aproveitou, não ficou só na cirurgia. Ele aproveitou o efeito da cirurgia para ter uma perda de peso mais rápida, mas está fazendo por onde agora manter uma vida mais saudável. Eu vi uma entrevista dele dizendo que a parte mais difícil é a parte da alimentação. Que ele é um cara que gosta de comer, mas acho que depois quando ele se vê assim no espelho, né doutor? Mas ele era magro, né? O André Marques antigamente quando fazia malhação, ele era magro. Quando ele era adolescente. Depois ele ficou assim, gordinho. Ele não saiu mais do gordinho, aí ficou e foi engordando. E foi engordando, agora ele tá ótimo. Aí antes de explodir, ele fez a cirurgia bariátrica. A gente brinca, tudo, mas é uma coisa que tira até vida, traz um monte de problemas, né, doutor? Qualidade de vida, piora muito. Cardíaco também, provoca infartos, derrames, né? Diversas doenças, tá? Diabetes, doenças do coração, vários tipos de câncer estão associados com a obesidade, então é uma doença séria, tá? Aí, o diretor aí também, a Gabi Amarantos também. A Gabi fez, acho que não, né? Não, a Gabi não fez, ela também não estava nem com... A Gabi até participou lá do quadro do Fantástico. Ó, gente, vamos ver mais uma videopergunta, o Rick, o Nick. Olá. Quer então mais uma videopergunta? Tem mais alguém aí para falar? Tem. Fazer pergunta? Tem um monte de gente. Eu quero ver. Boa noite, Rafa. Boa noite, doutor Fabiano. Meu nome é Ive e a minha pergunta é sobre a cirurgia bariátrica. Eu queria poder entender um pouquinho melhor sobre essa cirurgia. Você pode me explicar, doutor? Aí, a Ive mandando um beijão. Então, em relação à cirurgia, existem várias técnicas. Os probleminhas acontecem, doutor, vamos lá. Então a gente tem várias técnicas. A mais utilizada é aquela que faz
restrição do volume do estômago, né? Faz a redução do estômago e desvia o intestino para diminuir a área de absorção. Eu já escutei falar, desculpa a minha ignorância, mas acho que também o público tem vontade de saber sobre isso. Tem 2 tipos de cirurgia bariátrica, tem uma que tira uma parte do estômago e tem outra, qual que é o sistema? Coloca um anel, seria isso? Na verdade, são várias técnicas, tá? Algumas só vão restringir o tamanho do estômago. Então, ou colocam um anel, ou eles costuram mesmo uma parte para diminuir o volume do estômago. Tem outras cirurgias que eles não mexem no estômago, mas diminuem a área de absorção do intestino. Tá? Que é o do anel? Essa é do anel ou não? Não, é só de área absortiva. Eles deslocam a saída do estômago para uma área mais à frente do intestino. Então, o alimento não passa em várias... de cirurgia Exatamente. Uma para cada necessidade. E a mais utilizada é essa, que faz as 2 técnicas. Diminui o volume do estômago para diminuir a ingesta alimentar e diminui também a absorção. O problema é que você diminui a absorção de calorias, mas também vai diminuir a absorção de vitaminas. Então, essas pessoas precisam fazer um acompanhamento depois com suplementação vitamínica. Não é simplesmente operar e pronto. Tem todo, acompanhamento vai ser todo um tratamento, né? Exatamente. Né? Depois dessa cirurgia bariátrica, qual é assim, o dia a dia de um paciente? Ele tem que ficar quanto tempo? Como que é a alimentação depois da cirurgia? Tem que mudar bastante alimentação pelo jeito, senão ele pode passar mal, é isso? Porque se diminui? Exatamente, porque fica um volume muito pequeno do estômago, tá? Nos primeiros dias após a cirurgia, é só alimentação líquida e depois vai introduzindo alimentação sólida, tá? E depois de um tempo a pessoa se adapta, mas assim, acaba tendo que comer na marra várias vezes ao dia porque o volume do estômago fica muito pequeno, então não consegue comer uma quantidade maior. Chegou já mais vídeo pergunta, deixa no pente do diretor, que eu vou só fazer uma pergunta, que eu tenho uma amiga nossa do Facebook, e ela tem um problema com ela mesma nesse lance da obesidade, né? E ela fez a cirurgia, né, bariátrica, tudo, e ela não melhorou o peso dela. Ela não conseguiu sair do peso dela, até engordou mesmo com a cirurgia. Por que isso, doutor? Então, aí precisaria saber precisaria saber o tipo de cirurgia que ela fez, tá? Mas é isso, a obesidade ela é um problema emocional também, né? Tá? Então a cirurgia nem sempre muitas vezes a pessoa melhora. Psicológico, né, esse doutor? é o grande problema. Porque assim, eu acho, não sei se eu estou certa, doutor, que quando você faz a cirurgia é como se fosse uma coisa mecânica, não é verdade? E a cabeça bloqueia a fome? Não bloqueia a fome? Não, esse é o grande problema. Até a indicação correta da cirurgia, você precisa fazer um acompanhamento com nutricionista, com psiquiatra, para ver se a pessoa estaria apta a fazer a cirurgia, tá? Certo. Porque a comida, ela é uma válvula de escape para vários problemas. Então, muitas vezes você tirar isso da pessoa, o prazer de comer é uma coisa muito complicada. Tem gente que, apesar de perder peso, acaba não ficando bem. Tá? E não perde a fome, né? Não, exatamente. E a situação é tão séria que às vezes você vê no YouTube mesmo, às vezes você pergunta, tem pacientes que foram operados que ensinam outros a burlar a cirurgia, um jeito de conseguir comer mais, quer dizer, para você ver o nível, mas é um nível de descontrole emocional da pessoa, né? Você faz uma cirurgia e está boicotando o próprio tratamento, isso é uma coisa muito séria. Eu fico curioso assim, eu fico curioso muito com essa situação, tipo, a maioria, né, das pessoas assim, com uma obesidade num grau, num nível maior, né, elas ficam com grandes problemas mesmo, né, na parte, né, psiquiátrica, psicológica, né? A grande maioria, é engraçado isso. Eu ficaria feliz, eu acho que eu ia melhorar, não entendo porque esse número de pessoas que entram em depressão, que precisa mesmo do acompanhamento psiquiátrico, é a maioria. Após a cirurgia? Sim. Após você está tirando aquela válvula de escape para os problemas, né, doutor, isso, porque você fala, eu quero ser magro, eu não aguento mais, eu não respiro direito, eu não durmo direito, eu não posso fazer esporte. Aí você fala, daqui para frente eu operei e vou ficar magro. Aí você fala, tô triste porque eu tô ficando magro e não sinto falta de comer. Eu, por exemplo, né, como eu falei, já pesei mais de 100 quilos. O que acontece? Na minha opinião, Rafael, eu vou até responder a sua pergunta.
Eu acho que assim, você já está acostumado com aquele peso, com aquela máscara, e de repente isso tudo sai muito rapidamente de você. E como é que você lida isso no seu dia a dia? A comida é como se você fosse... É um vício, só que é um vício necessário. É a mesma coisa que é um vício de cocaína, por exemplo. Só que a cocaína a gente não precisa dela, a gente não nasce precisando dela. Já a alimentação, mesmo que a gente... É fundamental para a vida. Para a sobrevivência. Para a vida, para a energia. Né? Bem por aí, é um choque muito grande. É um vício e é muito grande. É que nem o chocolate que aumenta a endorfina, enfim. Sim. A comida é a mesma coisa, causa um prazer. E eleva os hormônios do cérebro, né, doutor? Chegou mais vídeo pergunta, diretor? Vamos lá, vamos ver de quem é. Sim, será? Boa noite, Rafa, Aline, doutor Fabiano. Meu nome é Laísa, moro em São José do Rio Preto. E eu já sofro com esse problema da obesidade há muitos anos. E tenho percebido que com o passar dos anos, o tempo, tem ficado cada vez mais difícil essa perda de peso. Gostaria de saber se realmente o fator idade, o fator hormonal influenciam nessa dificuldade, porque inclusive caminhadas, qualquer tipo de exercício eu me sinto mal e não tenho conseguido fazer. Eu gostaria de saber se tem algo que pode ser feito para me ajudar nessa questão. Obrigada a todos, boa noite. Boa noite, Rafa. Obrigado. Pessoal do interior aí, o pessoal do interior prestigiando muito a gente, todo o interior de São Paulo, muito legal. Pode responder, doutor, essa pergunta. Não, com certeza a idade influencia muito, tá? Principalmente no hormonal, né? Sim. A tendência natural das pessoas é ganhar peso com o passar dos anos, tá? Tem essa alteração, a queda hormonal que acontece, isso também influencia. No caso da telespectadora aí, ela falou que ela não consegue mais fazer exercício, então acaba ficando limitada para fazer atividade física, o gasto calórico é menor, a tendência é ganhar mais peso, isso vai virando uma bola de neve. E assim vai piorando cada vez mais, tá? Ela perguntou o que poderia fazer, eu acho que tem que procurar a ajuda de um profissional. Para avaliar, de um endocrinologista, né? Exatamente, para avaliar se é caso de alguma medicação, mas é o que a gente conversou aqui. O que realmente funciona para... o verdadeiro tratamento para a obesidade é diminuir a ingesta calórica e tentar aumentar o gasto. E as pessoas com mais idade, né, consultar também um endocrinologista para estar fazendo acompanhamento. Existem alguns medicamentos foram proibidos, mas tem outras opções de tratamento, então é importante tanto procurar um médico, um endocrinologista, um nutricionista, tudo isso é importante. Eu acho que o tratamento da obesidade engloba uma equipe multidisciplinar. Um monte de gente envolvida. Bom, gente, a gente vai dar uma respiradinha de 1 minutinho e você vai curtir aí um vídeo muito bacana sobre a obesidade e a gente vai dar um girinho de 1 minutinho e já volta. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Fenômeno típico dos tempos atuais, visível em cidades grandes, médias e pequenas, nos bairros ricos e pobres. Nos últimos 10 anos, o peso médio da nossa população aumentou assustadoramente. O modo de vida cada vez mais sedentário é apontado como a principal causa da epidemia de obesidade. Em populações que vivem em localidades nas quais são obrigadas a andar ou realizar algum tipo de atividade física para cumprir as obrigações do dia a dia, a obesidade é rara. Você pode ser considerado sedentário se passa o dia sentado no trabalho, em casa e no automóvel, e não chega a andar 30 minutos 3 vezes por semana. Do total de energia gasto pelo organismo diariamente, a parcela relativa à atividade física é a que mais podemos controlar. Há uma epidemia de obesidade no mundo e no Brasil também. Cerca de 10% dos brasileiros adultos estão obesos. Outros 30% estão acima do peso saudável. Portanto, cerca de 50 milhões de pessoas deveriam perder peso para evitar as principais complicações da obesidade: pressão alta, diabetes, ataques cardíacos, derrames cerebrais, artrites. A obesidade é uma doença crônica que se desenvolve a partir de uma combinação traiçoeira entre os genes e a disponibilidade de alimentos no ambiente em que a pessoa vive. A genética tem um papel importante. Se na sua família existem várias pessoas obesas,
sua chance de se tornar obeso também é de pelo menos 30%. Mas dietas excessivamente calóricas e falta de atividade física são fatores mais importantes do que os genes, porque causam obesidade em pessoas geneticamente predispostas ou não. Existe um cálculo muito simples feito pelo nosso organismo e que vale para todos. A energia ingerida menos a energia gasta é igual à energia armazenada. O corpo humano não desperdiça energia. Cada caloria ingerida em excesso será armazenada sob a forma de gordura. Não faz diferença se a caloria vem da verdura, dos legumes, das gorduras ou dos carboidratos. O que interessa é o número total de calorias ingeridas. Como agir diante da oferta permanente de alimentos muito calóricos? É preciso entender mecanismos moldados por milênios durante a evolução. O nosso cérebro analisa a quantidade de calorias ingeridas e as compara com as necessidades do organismo, com a intenção de evitar que falte energia para o funcionamento das células. Por razões mal conhecidas, o cérebro procura manter o peso mais alto que o corpo já atingiu. Para a tristeza das mulheres e dos homens modernos, o organismo protege as reservas de gordura, mesmo quando estocadas em quantidades exageradas. Quando comemos, a sensação de saciedade demora alguns minutos para entrar em ação, enquanto a sensação anterior, a de fome, foi muito mais rápida e avassaladora. É por causa desse retardo para ativar a saciedade que conseguimos comer o terceiro prato de feijoada, o pacote inteirinho de salgados, a caixa de chocolate. Comer em excesso é um processo passivo, fácil de realizar. Comer pouco é um processo ativo que exige determinação. Para dar tempo de ativar a saciedade, quem precisa emagrecer deve comer devagar. O ideal é fazer uma pausa depois de esvaziar o prato. A obesidade é um fenômeno... Aí a gente acompanhou aí uma parte do documentário aí do Drauzio Varela no nosso comercial. E bem bacana, a gente tem mais vídeo perguntas, doutor. A gente já está já no finalzinho do nosso programa. A gente esteve aqui com o grande doutor Fabiano Nave, endocrinologista esportivo, uma autoridade no assunto. Tem um contato aí, né, do doutor Fabiano Nave, né, Nick? Tem algum telefone, doutor, que você possa deixar além do Instagram? Tem o telefone do consultório. Tá lá no Instagram. Tá lá. @Fabiano Nave. Isso. Aí a nossa telespectadora que perguntou que tem mais idade, você que tem mais idade, que tem essa preocupação com a obesidade, também precisa da parte hormonal, tem que procurar um endocrinologista, né, doutor? Exatamente. Obrigado, viu, doutor? Muito obrigado, muito obrigado pela sua presença. Você está falando de um tema tão importante, acho que isso é de saúde debater pública, bastante. Né? É de saúde pública e as pessoas pegam fila, né? Outro dia eu estava falando, uma moça falou para mim, eu tô na fila, acho que eu sou a 800 e pouco, ainda tá não sei aonde. É uma dificuldade, né? É uma dificuldade para estar fazendo essa cirurgia de graça e é complicado, né? Doutor, muito obrigado, agradeço, viu? Obrigada, uma boa doutor. noite. Obrigado, viu? E agora, eu vou aproveitar que o doutor está aqui, já vou aproveitar e falar, solta o nosso medley aí, por favor, nosso diretor, solta o medley aí do Polegar, porque teve fofoca essa semana aí do Grupo Polegar. Solta aí, diretor, solta esse medley aí, pode deixar, vamos lá, nosso amigo Alex Gil aí também, pode soltar, diretor, para as nossas fãs que estão ligadas aí com a gente, tudo bonitinho. Mas é viver, que esse mundo é uma gargalhada, pra quem me aborrecer. O sol me acende de manhã, eu pego fogo como um disco de rock, porque sou como sou. Sou como sou, e aonde vou, eu acho a minha saída. Seguirei, a vida é pra ser vivida. Sou e viver é melhor que
quinta-feira, estamos de volta com um cenário novo. Tudo novo. Com um cenário novo, programa gravado. Vamos estar junto com vocês. Galera, vamos lá. Boa noite, bom final de noite. Valeu a companhia. Demorou.